pra eles pararem de falar merda. Que absurdo. Já apareço, você vai ter que se virar assim. É isso, gente. Vou gravar aqui, tá? Pra quem não... Caso vocês queiram ver de novo e pra quem não conseguiu pular na aula. E vou apresentar, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma dúvida em algum momento, eu peço que vocês, tipo, falem no microfone, porque eu vou estar apresentando e eu não vou conseguir ver, tá bom? Ou só falar, senhor, tem uma dúvida aqui. Aí, eu espero que esteja gravando. Quer dizer, esteja apresentando. Tá. É isso. A aula de hoje vai ser sobre... Opa, mais alguém entrou. Boa noite, Júlia. Salve. Então, a aula de hoje vai ser sobre movimentos compostos. Tá? Esse é o gordinho, movimentos compostos. Vai ser difícil me concentrar, velho. Acredite em mim, é difícil. Enfim, na aula passada, nas aulas passadas, na verdade, fazer um resumão aí para quem está aqui até, a gente começou a estudar e viu alguns tipos de movimentos, né? O movimento retilíneo uniforme, que tem as suas equações ali, mas basicamente são movimentos sem aceleração nenhuma. O movimento reto e acelerado, que são aqueles que têm uma aceleração, mas que eles são retos, igual o nome diz. A gente estudou esses movimentos de uma forma aprofundada, né, vendo como que a gente consegue calcular a posição em cada instante, calcular a velocidade, né. E hoje a gente vai começar a ver, nessa aula, na próxima, algumas composições desses movimentos, certo? Eu acho que todo mundo aqui é familiarizado com isso, compreende que, de uma forma intuitiva, assim, que os movimentos compostos, tipo, no nosso dia a dia, por exemplo, a gente andando na estrada, sabe? A gente vai ultrapassar um caminhão, por exemplo. Ele parece bem devagar no nosso lado direito, assim, né? E aí, enquanto vem um caminhão do outro lado, parece que ele tá vindo a milhão lá. A gente vai entender por que isso acontece, mas é porque tem uma soma de velocidades, né? Ou então, quando a gente está nas esteirinhas do metrô, e aí você fica parado no metrô, ou de aeroporto, sei lá, aquelas esteiras que você vai andando assim. Que, tipo, você parado na esteira tá se movimentando, certo? Porque a esteira tem movimento. E quando você anda um pouquinho na esteira, parece que você tá rapidão, assim. Eu até fico... quando eu ando assim, eu fico tipo, caralho, velho, olha que loucura. Brisando lá. Mas isso é porque justamente tá somando a minha velocidade com a velocidade da esteira, né? E hoje a gente vai entender um pouco melhor como isso funciona. Eu não consigo parar com esse cachorro deitado em mim, velho. Olha que fofura! Olha que fofura! Vai lá com a mamãe. É. Vai lá, gordinho. Não, não, não. Muito filho. Ele não se matou. Então, para começar a entender um pouco melhor esses movimentos... Tá tudo bem aqui, né? Vamos ver um exemplo simples aqui. Então, vamos imaginar que você está do lado de fora, assim, tipo num ponto de ônibus, e aí tem uma pessoa andando dentro de um ônibus, o ônibus andando lá numa velocidade de 6 metros por segundo, que eu coloquei aí, mas andando ali um pouco devagar, e uma pessoa dentro desse ônibus sai lá de trás e começa a andar até a frente do ônibus, uma velocidade de 3 metros por segundo ali dentro. Certo? Então, para você que está no ponto de ônibus, parado ali em relação à pista, né? Qual que é a velocidade dessa pessoa lá dentro? Bom, vamos começar do começo. A questão é a seguinte, vou chamar só, né,
a velocidade da pessoa... Mano, eu confundi tudo aqui na hora de escrever, e aí eu só vi recentemente, agora, assim, antes de começar. Mas eu coloquei caminhão, velho, no lugar de ônibus, e eu desenho um caminhão também, enfim. Imaginei ônibus, tá? Ônibus, claramente um ônibus isso aqui. Mas, ó, a velocidade da pessoa em relação ao carro, digamos assim, ao ônibus, é isso daqui. A velocidade do carro em relação à rua, eu chamo de VCR. E a velocidade da pessoa em relação à rua, vou chamar de VPR, tá bom? Só uma questão de nomenclatura primeiro. Mas o que está acontecendo aqui? De uma forma rápida. A gente está mudando o nosso referencial, certo? Primeiro, quando eu falo uma pessoa andando dentro do ônibus, quer dizer, então, que o meu primeiro referencial é o ônibus, certo? Uma pessoa que tem velocidade ali dentro, né, andando dentro do ônibus, quer dizer isso. Que o meu referencial nesse momento é o ônibus. E aí o ônibus tem uma velocidade em relação à rua. Ou seja, tem um outro referencial. Estou saindo do referencial do ônibus e indo para o referencial da rua. Que daí é essa velocidade do ônibus mesmo que a gente vê. Então, eu quero pensar por final qual é a velocidade da pessoa em relação à rua. Certo? Então, um jeito simples para a gente pensar isso aqui é o seguinte. Começa aqui, a pessoa na ponta de trás do ônibus, claramente um ônibus, igual eu já falei para vocês. Tá lá no fim. E aí, depois de 1 segundo, ela vai andar 3 metros aqui dentro, certo? Até aqui, né? No desenho. Só que enquanto isso daqui tá acontecendo, ela tá andando dentro do ônibus, o ônibus também andou 6 metros em 1 segundo, certo? Então, ó, a pontinha, a bunda do ônibus veio daqui para cá. Só que a pessoa dentro do ônibus também andou mais 3 metros, então veio daqui para cá. Então, o deslocamento total dessa pessoa para você parado no ponto de ônibus, parado em relação à rua, foi de 9 metros, certo? Ou seja, eu somei o deslocamento do caminhão com o deslocamento da pessoa dentro do ônibus. Tudo bem até aqui? Isso passou em 1 segundo, certo? Então, qual que é a velocidade da pessoa em relação a você que está no ponto de ônibus? É de 9 metros por segundo, certo? Ela andou 9 metros em 1 segundo. Então, vamos abrir um pouco esse problema? Então, a velocidade da pessoa em relação à rua é de 9 metros por segundo, certo? De onde vieram esses 9 metros por segundo? Bom, é aqueles 3 metros mais os 6. Esses 3 metros aqui é a velocidade da pessoa em relação ao ônibus, certo? A pessoa dentro do ônibus. Ela andando ali dentro. E esses 6 metros por segundo aqui é a velocidade do ônibus em relação à rua. Então, para a gente ver a velocidade da pessoa em relação à rua, a gente simplesmente soma a velocidade da pessoa em relação ao ônibus mais a velocidade do ônibus, certo? Certo? De um jeito intuitivo, eu quero saber a velocidade da pessoa, só que ela está dentro de algum bagulho que tem velocidade. Então eu tenho que somar essas duas velocidades. Tudo bem? Mas uma coisa que eu já alerto a vocês, a gente vai ver daqui a pouco esse problema. Mas isso daqui é uma soma que eu sempre tenho que cuidar com a direção que isso daqui está acontecendo. Por exemplo, a pessoa está indo na mesma direção do ônibus, certo? A velocidade da pessoa está na mesma direção do ônibus. Então isso daqui é positivo. Se a pessoa estivesse indo da frente para trás do ônibus, seria uma velocidade negativa. Então no lugar de mais 3, seria menos 3 metros. A gente já vai ver como isso daí pode complicar um pouquinho, tá bom? Tudo bem até aqui, gente?
Tô vendo aqui o chat. Sim. Beleza. Tranquilo. É isso. Então, um exemplo aqui. Vamos imaginar uma rua aí qualquer. Muda-se. E aí nessa rua tem... Vocês veem 3 carros. Certo? O azulzinho, que é o carro A, ele está andando a 10 metros por segundo para a direita. O verdinho tem uma velocidade de 20 para a esquerda. E o amarelo, que é o C, velocidade de 30 metros por segundo para a direita. Certo? Então, carros com velocidades diferentes. Ok. Você está na rua, você está na calçada, vendo esses carros. E por isso você sabe que a velocidade deles em relação à rua ou a você é essa certinha. Porém, eu quero que você calcule qual que é a velocidade, por exemplo, do veículo B em relação a A. Então, qual é a velocidade desse carro aqui, ó, para quem está no carro A? É aquela coisa lá da estrada, do caminhão vindo do outro lado, certo? Parece que é muito mais rápido do que o caminhão tá, certo? Então, como que a gente vai calcular isso aqui? Espera aí. Bom, primeira coisa, de novo a gente está mudando o nosso referencial. Então, quando a gente faz isso, a gente tem que se atentar para de onde para onde eu estou mudando e a velocidade do que eu estou dizendo, certo? Esse 10 metros por segundo é a velocidade do carro A em relação ao solo, em relação à rua. Esse 20 é do carro B em relação à rua. E eu quero saber, no outro referencial, que é o referencial do carro azul, qual é a velocidade do carro B. Então vamos montar esse problema, certo? Ó, a velocidade do carro B para a rua, sempre que tá, eu vou... Nossa senhora, faltou um aqui, tá? Mas enfim. Sempre que tiver esses subscritos aqui, quer dizer o seguinte, ó. A velocidade do carro B para a rua. Velocidade do carro B para o carro A. Aqui faltou um R. Eu acho que eu consertei depois. Eu espero, pelo menos. Mas velocidade do carro A para a rua. Teria um R aqui. Tá bem? Só para explicar a nomenclatura aqui. Então, da mesma forma que a gente viu aqui, ó, a velocidade da pessoa para a rua é a velocidade da pessoa em relação ao carro, pessoa em relação ao ônibus, mais a velocidade do ônibus em relação à rua, certo? Estou somando essas velocidades. E aqui é a mesma coisa. A velocidade do carro B para a rua é a velocidade do carro B para A, mais a velocidade do carro A para a rua. Beleza? No análogo lá do ônibus, o que eu estou fazendo eu sei a velocidade da pessoa em relação à rua, eu sei a velocidade do ônibus em relação à rua e aí eu quero saber a velocidade da pessoa dentro do ônibus. Esse problema é mais ou menos isso. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eu quero descobrir a velocidade do carro B para A. Então, eu vou isolar isso aqui, certo? Então, eu passo a velocidade do carro A para a rua para cá, subtraindo. Então, a gente fica assim. A velocidade do carro B para o carro A é do B para a rua menos do A para a rua. Ok, quais são esses valores? Carro B para a rua é menos 20. Ó, aqui já está a primeira coisa que precisa atentar. E aí, menos a velocidade do carro A para a rua é mais 10. Por que menos 20? Vamos lá. O carro B está indo para a esquerda, certo? Eu estou falando aqui, ó, nessa setinha, eu vejo que o lado para cá é o positivo.
Então a velocidade do carro B é menos 20. Tá bom? Ok. Se tiverem alguma dúvida, de novo. Pera, o que é esse MS aí? Eu coloquei. Ah, tá, você. Tá. E aí, resolvendo. Atrapalhando hoje, gente. Aparece aí. Pronto. Dá uma olhada. A apresentação especial dessa vez vai ser rápida. Deixa eu pegar o... Muito obrigada. Bagunça todas as minhas... Enfim. Então, o carro B tem menos 20, porque ele está indo para a esquerda, o carro B tem mais 10, porque está indo para a direita. Eu faço essa conta aqui, eu descubro que a velocidade do carro B para o carro A é menos 30 metros por segundo. Entendeu? O menos só significa aqui que ele está indo para a esquerda. Certo? Essa daqui é a velocidade que o carro A vê o carro B vindo. O que faz sentido. Certo? O carro A está aqui. Vamos se imaginar na perspectiva do carro A. Então o carro B está vindo em direção ao carro A. Então faz sentido menos ali. Isso daí quer dizer que a velocidade do carro B tá indo para trás do carro A. Certo? E aí é aquela coisa. Se for... Como eles estão indo em direções contrárias, é como se fosse o caminhão vindo na estrada. Parece que é muito mais rápido. Isso é o que a gente chegou. Um valor da velocidade bem mais rápida, né, do que o carro B normalmente estaria se você tivesse parado. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. E aí, a letra B e C aqui eu vou deixar para vocês pensarem aí em casa, né? Na sexta-feira, que programa legal, Professor, divertido. Oi. eu não entendi nada. Porque me deu um bug que você colocou em relação à rua. O carro Certo. A, o B em relação à rua. Isso Certo. me confundiu. Você diz na nomenclatura aqui? Isso. Porque a questão está pedindo a relação do carro A, o carro B, a Em relação a A. velocidade do carro B em relação a A. Isso. Uhum. Então, isso confunde um pouco mesmo. Eu não Obrigado. entendi aonde entra a relação da velocidade do carro para a rua. Beleza. Enfim, Não, beleza. Obrigado por perguntar. Sempre perguntem, vou tentar responder aí. Qual que é a questão aqui? É Marcelo, né? Deixa eu ver de novo aqui. Marcelo. Isso. Qual que é a questão? O que a gente tem de velocidade dos carros é em relação à rua, certo? Em relação a você no ponto de ônibus, por exemplo. Você vê essas velocidades aqui. 10 metros por segundo, 20, 30 do carro, ok? Um radar, por exemplo. O radar veria essas velocidades. Só que daí você está no ponto de ônibus e eu estou no carro azul, no carro A. E aí, eu falo, e eu tô com um radarzinho no carro A, e eu quero medir a velocidade do carro B vindo para mim com esse radarzinho, certo? Essa é a questão da pergunta, ok? Quanto que o meu radarzinho mediria desse carro vindo para mim? É como se fosse isso. Ou seja, quanto que eu, dentro do carro A, vejo a velocidade desse carro B vindo para mim? Essa é toda a questão da pergunta. Ou seja, eu estou mudando de referencial. Eu estou no referencial. Você está no seu referencial dentro do ponto de ônibus. E eu estou no referencial como motorista do carro A. Beleza? E aí, mudando de referencial, acontece justamente isso, que é como se eu tivesse na estrada e um caminhão vem muito rápido. A questão é que eu tô rápido e ele tá vindo rápido e aí essas velocidades se somam. Tipo, foi? Entendeu? Se quiser, se não tiver entendido, pode continuar perguntando. Não, entendi.
Porque na outra questão eu estava parado. E agora eu tenho velocidade. Isso, exato, é. Isso mesmo. Beleza? Beleza. Então, vou deixar a B e a C ali para vocês fazerem. O C em relação ao A e o C em relação a B. Agora, um outro exemplo para vocês. Esse exemplo, inclusive, já caiu, acho que FUVEST ou algo desse jeito. O que foi que vocês estão tão animadinhos aqui? Que é o seguinte. Imagina um rio, certo? Esse rio tem uma correnteza. Vou fumar, gente, desculpa aí. Não fumem. Esse rio tem uma correnteza, certo? E eu digo para vocês que essa correnteza é de 3 metros por segundo. E aí um sujeito quer atravessar esse rio, tipo num barco, numa canoa, qualquer coisa assim, de uma margem para outra. E aí, esse sujeito, ele vai com uma velocidade de 4 metros por segundo atravessando esse rio, certo? Então, o rio tem uma velocidade da correnteza nesse sentido aqui, para cá, por exemplo. E aí o sujeito quer atravessar o rio assim, certo? O rio na vertical, o rio na horizontal. O rio na horizontal tem uma velocidade de 3 metros por segundo de correnteza. E o barco na vertical tem uma velocidade de 4 metros por segundo. E aí, o sujeito vai lá e pergunta para você, além disso, o rio tem 400 metros de uma margem até outra, tipo numa linha reta, né? Quer dizer, menor distância assim, né? Sequinho, 400 metros de margem a margem. E aí o sujeito vai lá e pergunta para você qual a distância total percorrida por esse barco até que ele chegue na outra margem. Vocês estão legal. Vocês imaginam? Querem me dar um chute aí? Vou fazer a conta em 2 segundos. Hoje o Gordinho tá bravo? Ah! Quer dizer, posso? Vou deixar um pouquinho. Claro, de boa. Ninguém quer arriscar? Beleza. Vocês entenderam a pergunta, pelo menos? Sim, mas não sei a resposta. Não, tudo bem, beleza. Vamos responder ela aqui. Bom, então, o problema é o seguinte. Tem o rio, tem uma correnteza, o barco quer seguir reto, de uma margem até outra. Só que o rio vai estar empurrando o barco para a direita por causa da correnteza, certo? Tanto que, tipo, sei lá, alguém já remou num rio, assim, é muito mais difícil você remar subindo a correnteza do que descendo, né? Aquela coisa, descer todo santo ajuda, etc e tal, né? Mas aqui é porque teu próprio chão está deslocando. É como se você estivesse na esteirinha, e a esteirinha do metrô, só que a esteirinha é fininha, o rio é grande, largo, né? E aí, andando em sentido à esteirinha, você vai mais rápido, e indo contra, você vai mais devagar, assim, né, pro chão. Agora, a pergunta é meio que tipo assim, ok, beleza, a esteirinha vai para lá, vem para cá, só que o que acontece se você atravessar a esteirinha, certo? A esteirinha tá vindo aqui, aí você começa a andar para cá, e a esteirinha vai te levando para direita. Beleza. Então, vamos pensar um pouco sobre esse exercício. Como nos outros exemplos ali, tem referenciais distintos. O primeiro referencial é o barco em relação à água, certo? Ou seja, o barco em relação à água tem uma velocidade de 4 metros por segundo indo na vertical. O segundo referencial é o da água em relação à margem, que é a correnteza, de 3 metros por segundo. E aí a pergunta está falando, basicamente, ela quer que você ache a velocidade do barco em relação à margem, e não do barco em relação à correnteza. Beleza? Então vamos achar essa velocidade do barco em relação à margem primeiro. Bom, aqui está um esqueminha mais ou menos, ó. O barco tem essa velocidade para cá, atravessando peso num barco grande, né? Mas tem essa velocidade aqui em relação de margem a margem.
A correnteza tem essa velocidade para cá, e aí o carro vai andar meio aqui, né, como diz lá no Paraná, de revesgueio aqui, ó, meio de diagonal, certo? Para quem tá parado na margem, vendo isso. Não é assim. Então, Desculpa. suave. Então, só chamando aqui, ó, VBR é o barco em relação ao rio, BS é o barco em relação ao solo e RS é o rio em relação ao solo. Tá bom? Então, o barco tem essa velocidade de 4 metros no vertical, o rio 3 metros na direção horizontal. E qual que é esse valor de BS aqui? E aí vejam, não sei se vocês já viram isso em matemática lá, mas isso daqui é um triângulo retângulo, certo? Então, para eu calcular esse lado aqui, a hipotenusa, é só eu fazer o teorema de Pitágoras. Esse lado aqui é o quadrado, mais esse lado aqui é o quadrado, igual a esse aqui ao quadrado. Opa, então, esse VBS aqui ao quadrado, só chamando a hipotenusa de VBS, é igual ao VBR ao quadrado, que a gente sabe que é 4, mais velocidade, mais esse VRS aqui, que a gente sabe que é 3 ao quadrado. Então, é um triângulo pitagórico lá, etc. 3, 4, 5. Então, VBS igual a 5 metros por segundo. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Vocês não estão mentindo para mim, não, né? Não. Beleza. Opa. Tá bom. Então, ok, a gente achou a velocidade do barco em relação ao solo, que é de 5 metros por segundo, numa direção diagonal aqui, ó. Né? Então, mas o que a pergunta fala é o seguinte: quanto que esse barco andou ao total, de uma margem até outra? Putz, e aí, né? Como que a gente vai chegar nisso aí? Primeira coisa, o que faz o barco ir de uma margem a outra? É essa parte aqui da velocidade, certo? Essa parte aqui, que é a velocidade da correnteza, não vai levar o barco para a margem, vai só carregar o barco no rio. Então, para eu saber o tempo que o barco atravessa de um lado ao outro, uma margem a outra, eu preciso saber através dessa velocidade aqui. Como que eu faço isso? Então, V igual a ΔS sobre ΔT, lembra disso? Quanto que é o ΔS? É a largura do rio, 400 metros. Qual que é a velocidade do barco? 4 metros por segundo. Então, eu escrevo ali. Então, 4 igual a 400 divididos por ΔT. Isolo esse ΔT aqui. ΔT igual a 400 sobre 4. Passando para cá, né? Fazendo aqui. Então, o tempo é 100 segundos. Ou seja, ele demorou 100 segundos para ir de uma margem até a outra. Certo? Bom, se ele levou 100 segundos para ir de uma margem até a outra, e eu sei agora a velocidade do barco em relação à margem, quanto que esse barco andou em relação à margem? Eu só faço essa mesma conta que eu fiz, só que através da velocidade de 5 metros por segundo lá, que é a velocidade na diagonal. Então eu tenho o 5, que é a velocidade do barco em relação ao solo. Mas agora eu tenho o ΔT aqui. Tem o tempo que ele demorou. Passo o ΔT ali, né, que é 100 segundos. Passo ele multiplicando. Então o ΔS é 500 metros. Certo? No caso, a letra B. Ou seja, deixa eu voltar aqui. Ele não só... Ele saiu da margem aqui, por exemplo, ele queria atravessar o rio. Então ele foi reto atravessar o rio, certo? Só que aconteceu que ele não foi reto, porque tinha correnteza.
Ele foi numa direção para cá, ó. Ele atravessou o rio, só que ele não chegou certinho na outra margem. Ele andou um pouco junto com o rio. Esse pouco que ele andou aqui, deu essa diferença de 100 metros a mais. Beleza? Entenderam? Tudo bem até aqui? Sim. Não entendeu, Vladimir? O que você não entendeu? Não, eu entendi. Não, o Vladimir. De boa? Então de boa. Conseguiram compreender no geral aí? Como que foi? Muito pedido mesmo, no geral. Ah, tá, foi mal. Pode crer. Nossa. Foi mal, então. Então é isso aí, gente. Se tiverem qualquer dúvida sobre essa aula que eu dei, pode me perguntar agora. Eu acho que é o melhor, né? Para não deixar a dúvida ficar aí. Você pode mandar um zap, alguma coisa. Tem o contato no começo dos slides. Se tiverem dúvida, para de apresentar aqui. E agora nos recados finais aí. Acabando só. Nos recados finais agora. A gente está acabando cinemática. Eu vou... deixa eu já mandar. Eu vou mandar... Eu não sei se a galera mandou os links do Google Classroom para vocês, alunos novos. No grupo do Whats. Não sei se mandaram os links do Google Classroom. Mas enfim, eu posto minhas aulas todas gravadas e os slides lá no nosso negócio do Classroom. Então, qualquer coisa vocês deem uma olhada lá, vejam as aulas, né? E, enfim. A gente está acabando agora cinemática. Tem essa aula. A próxima vai ser lançamento oblíquo. Vocês vão ver mais ou menos que é algo bem parecido com isso daqui que a gente tratou nessa aula. Depois vai ser movimento circular. E aí acabamos cinemática. Eu vou ter uma dobradinha que eu troquei lá com o professor de AA. E vai ser mais resolução de exercício, assim, porque cinemática é um negócio muito importante vocês saberem resolver exercício, entendeu? E aí depois a gente começa a parte final. A gente vai para dinâmica e energia, momentos, essas coisas aradas tudo. Beleza? Então, o prazo de cinemática, né? Quem ficou com dúvida em algum bagulho de cinemática, me pergunte aí, que tá na reta final. E aí o resto é reta final para as provas. Demorou? Eu fiquei gravando até agora, né? Olha só. Isso é ruim? Não.